Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a assistencialidade, né? E eu gostaria de dizer, né, que a ideia básica, né, que a gente sempre deve, sempre que puder, né, ajudar as outras pessoas, ela parte de um princípio, né, que às vezes as pessoas é difícil de entender as pessoas, né, sem que a pessoa reflita, né, um pouco mais profundamente sobre a questão da vida e da própria existência, né? Esse princípio, né, foi chamado por Valdo Vieira, né, do egoísmo altruísta, né? O egoísmo seria justamente quando a pessoa só pensa em si, né? E o altruísmo seria só quando a pessoa só pensa no outro, né? E o que seria, né, esse egoísmo altruísta, se são duas coisas tão opostas assim, né? Então, seria, né, a ideia, né, de que em vez de simplesmente mandar as outras pessoas se lascarem, né, defendendo a ideia de que deve ser cada um por si, né, as pessoas façam o oposto disso, né? E a ideia básica é que se todas as pessoas, né, simplesmente declararem que é cada um por si, né, na prática o que isso geraria, né? Nem você consegue ajuda, nem as outras pessoas conseguem ajuda, né? Se é cada um por si, ninguém ajuda ninguém, né? Se por outro lado, né, todas as pessoas de um dado grupo, né, simplesmente declararem, né, que vão ajudar umas às outras, né, da forma como podem, o que aconteceria, né? O simples fato de todos no grupo terem a intenção, né, de ajudar os colegas evolutivos, no final das contas também ajudaria a própria pessoa, né, que ajuda da forma como pode, e outras pessoas também são beneficiadas porque você ajuda essas pessoas da forma como você pode, né? Por isso, essa ideia, né, conjunta do Valdo Vieira da questão do egoísmo altruísta, né? O egoísmo puro, né, sozinho, ela não é uma atitude de um nível intelectual maior, né, e de um nível de reflexão e de experiência de vida maior, né? Eu gostaria de falar um pouco agora também, né, sobre o que eu considero, né, o oposto da assistencialidade, né? O oposto seria justamente atrapalhar outras pessoas, né? São basicamente ladrões de bens, né? E os ladrões de tempo, né? Pessoas que normalmente são ladrões de bens, né? Normalmente ainda não compreenderam muito bem a natureza do jogo, né? Ladrão, né? E se minimamente a pessoa, né, soubesse, né, um pouquinho de probabilidade estatística, né? Essa pessoa veria, né, que esse jogo é considerado, né, um jogo de perdedor, né? Porque basicamente o ato, né, de repetir crimes, né, faz a probabilidade de escapar diminuir a cada nova tentativa, né? Se você não entende muito bem essa de probabilidade estatística, eu gosto muito de dar o exemplo, né, do dado, né? O jogo do crime, né? Uma pessoa sempre tem alguma chance, né, de ser preso, né? Ser pego, de ser preso ou morto, né? Agora, imagine agora que a gente joga para cima esse dado e se der número um, a pessoa é presa ou morta. E se desse todos os outros números, né, do 2 ao 6, a pessoa escaparia, né? E eu gostaria de convidar que a pessoa fosse repetindo esse experimento, né? Quantas vezes você teve que jogar o dado, né, para obter o valor que equivale, né, a ser preso ou ser morto, né? O valor um, né? Algumas pessoas, logo de primeira vez, tiram a pior opção, né? Outras demoram um pouco mais, mas essa chance, né, sempre existe e em algum momento vai ocorrer, né? E com relação, né, à questão dos ladrões de tempo, né, uma possibilidade que é muito comum a várias pessoas, né, é aquela coisa, né, de uma pessoa estar procurando, né, conselhos de outra pessoa e aí essa outra pessoa é até prestativa, né, mas em todas as sugestões que ela dá, né, o outro vê algum problema, né. E na verdade, muitas dessas pessoas, né, só estão tentando provar a si mesmo, né, que em sua situação ninguém pode ajudar ela, né. O mundo está cheio de pessoas assim, tá, pessoal? Outras formas, né, de ter o seu tempo roubado, né, pode incluir, né, irritar-se facilmente com as atitudes de outras pessoas, né. Por exemplo, a pessoa, né, remoer coisas que acontecem durante o dia, né. E aqui, né, em algum nível, né, as pessoas mais experientes não costumam cair nessa porque se partimos do princípio, né, que todos somos imperfeitos, né, não tem sentido se ofender por algo que não depende de si mesmo, né? Então, a sua conduta, você é responsável pela sua conduta, não pela conduta do outro, né?
E nesse sentido, ainda, né, o que o Saulo Calderon, né, que é o criador do GVA, ele chama de empatia tóxica, né? É o caso em que uma pessoa, né, abusa da capacidade ali, né, de sentir empatia e aí ela tenta forçar a barra, né, para ser ajudado, né? O próprio Valdo também já tentaram forçar a barra, né, para ele ajudar. Ele conta uma história, né, de uma empregada, né, que tentou suicídio. E aí o próprio Valdo, né, ele falou assim, ó, se você quiser realmente se matar, né, você está fazendo da forma errada. Aí ele falou, né, qual seria essa forma de provocar a própria morte, né? E claramente estabelecendo um limite para a assistência dele, né? Praticamente dizendo que se ela tentasse de novo, era que se lascasse. Aí ele falou, né, vamos agora enfrentar a vida, né? E nesse sentido, eu diria que é importante perceber, né, que várias pessoas elas tentam posar de vítima para obter atenção, né? E tentando fazer com que a outra pessoa se sinta mal, né, por não ter dado atenção, ou até fazendo algum tipo de chantagem emocional, né? Nesse sentido, eu diria que é impossível para qualquer pessoa, né, ajudar a todos de forma indistinta, né? A nossa existência material, por si só, ela tem limites, né, de tempo, né? Não tem como ajudar todo mundo, não tem como fazer isso ao mesmo tempo, né? Ajudar todo mundo e todo mundo ao mesmo tempo, né? E no dia a dia, né, a gente precisa escolher, né, as pessoas que nós vamos ajudar, né? E também, né, a ideia de procurar ajudar o próximo, né, isso não inclui, né, o abuso da boa vontade das outras pessoas, né? E eu diria, né, que existem 20 razões, né, pela qual uma pessoa poderia optar racionalmente por ajudar sempre que ela puder e sempre que ela tiver condições, né, de ajudar, né, efetivamente outras pessoas, né? A primeira razão, né, para ser uma pessoa assistencial é porque fazer assistência, de certa forma, é prazeroso, né? A gente sente que quando a gente faz bem, né, para outra pessoa, a gente sente bem, né? Um bom sentimento, né? A ideia também de assistir outras pessoas, né, ajudar outras pessoas, é para a pessoa se sentir útil, né? Quando a gente ajuda uma outra pessoa, a gente se sente útil, né, perante os outros, né? Um outro motivo, né, seria um meio de desfazer, né, as angústias, né? E uma das maiores angústias dos seres humanos, né, é o sentimento de inutilidade, né? Uma outra ideia seria a questão da pessoa redimensionar, né, a realidade dos próprios problemas, né? Então, perto do problema de várias outras pessoas, né, nossos problemas pessoais, né, eles podem ser muito menores, né, do que os problemas de outras pessoas, né? Uma outra ideia, né, de por que ser uma pessoa assistencial, né, é que isso também é um meio para desenvolver, né, o nosso próprio network, né? Através da nossa assistência, né, a gente conhece pessoas diferentes, né, e propensas a nos ajudar, né, quando a gente necessita, né, de uma assistência, né. Uma outra ideia também de ser assistencial é como meio para que você faça a diferença para você e para o mundo, né. E através, né, desse diferencial, a gente dá a nossa parcela de contribuição para o mundo, né, como um todo, né. Fazer assistência também pode ser um meio para desenvolver talentos, né, que de outra forma a pessoa não teria como desenvolver aqueles talentos, aquelas habilidades, né. Uma outra ideia, né, também, vantagem de ser uma pessoa assistencial, é que geralmente isso provoca, né, na pessoa uma maior saúde física e mental, né, para a pessoa que se dedica a ajudar outras pessoas, né. Também a assistencialidade ela é um meio, né, de devolver para a sociedade aquilo de bom que você já recebeu, né, das outras pessoas. Nesse sentido, é importante refletir, né? Você é mais um devedor ou um credor da vida, né? E o décimo motivo, né, por que ser assistencial, né, é que ela também permite que a gente ocupe nosso tempo de forma sadia, né? E eu diria que quanto tempo a gente desperdiça diariamente com várias questões, mas a ajuda a outras pessoas pode permitir justamente uma ocupação sadia, né, da pessoa.
E a assistencialidade também permite amenizar, né, o fenômeno da chamada robexis, né, que é a robotização social, em que o indivíduo ele não se sente, né, parte da criação dos problemas sociais, né? E também, né, através da assistencialidade, né, é possível melhorar o ambiente em torno de nós mesmos, né? Se estamos ajudando, né, a melhorar nosso ambiente, isso vai repercutir na gente mesmo, né? Também tem a questão, né, do crescer enquanto consciência, né? Assistir outras pessoas também possibilita com que a pessoa cresça, né, como pessoa, como consciência. E também, né, a assistencialidade, através, né, da assistencialidade, você também pode melhorar sua comunicabilidade e também a sua maneira de pensar, né? Porque se você expõe, né, o que você pensa e isso ajudar outra pessoa, isso vai ser desenvolvido aí em você, né? E fazer a assistência, né, permite justamente que você lute, né, por aquilo que você acredita ser justo e o correto, né? Também, né, a assistencialidade ela permite também que você desenvolva a sua criatividade para gerar recursos, né, para si e para os outros e uma lição para a própria vida, né? E uma vez, né, que quase sempre os recursos são escassos, né? E também, né, fazer assistência agrega valor, né, ao seu currículo enquanto profissional, né? As pessoas que fazem assistência, né, através do trabalho voluntário, elas costumam ser vistas com bons olhos pelas empresas, né? Você também tem a questão, né, de que a assistencialidade pode ajudar a pessoa a se motivar, né? Porque se o trabalho dela é um trabalho ordinário, ela pode ver no trabalho voluntário dela, né, algum sentido maior para sua existência, né? E isso vai ajudar a motivar ela até no trabalho dela mesmo, né? E o fato, né, de dedicar a sua vida, né, a alguma causa assistencial, ela normalmente gera mais motivação de viver e de acordar, né, bem no dia seguinte, né? A assistencialidade também permite que a gente enfrente, né, o desafio da escassez de recursos, né, fazendo que a gente aprenda, né, dar valor aos nossos recursos pessoais, né. E por último, né, a assistencialidade ela permite, né, que a gente valorize mais o nosso próprio eu, né, melhorando dessa forma a própria autoestima, né. Se uma pessoa ela faz assistência, né, isso costuma melhorar a autoimagem e a autoestima, né, dela mesma, né. E eu gostaria, né, de finalizar, né, esse podcast com indicações na arte, né, basicamente um filme muito bom, né. O filme chama-se A Respeito da Assistencialidade Ainda na Juventude, né. O título do filme chama Corrente do Bem, né. Esse filme mostra, né, a história, né, de um menino, né, que basicamente teve a ideia, né, de procurar fazer uma corrente do bem, né? Ele pegava alguma pessoa em situação de necessidade e tentava ajudar ela para que ela ajudasse outras pessoas e aí fossem criando uma corrente de ajuda em que ela ajudava alguém e esse alguém, o compromisso dela receber essa ajuda era que depois ela deveria ajudar outra pessoa, né? É um filme bem tocante, bastante interessante para a gente ver, né, mais sobre essa questão da assistencialidade, né, da importância da assistencialidade. Então, pessoal, é isso que eu tinha aí para dizer hoje. Se você gostou, dá o seu likezinho. Se você quiser comentar alguma coisa aí embaixo, comenta e compartilhe, ajude a gente aí a divulgar essas ideias. E um grande abraço. Tchau, tchau.